Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADMcast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo, principalmente em um ano tão especial como este, um ano que celebramos 60 anos da administração profissional no Brasil. Bom, gente, antes de chamar o meu convidado, de apresentá-lo, eu gostaria de te convidar para você se inscrever no canal a serviço da administração, para deixar seu like, seus comentários e também para você compartilhar o link do nosso canal com quem você quiser. Também te convidar para você nos seguir no Spotify e, claro, seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Bom, hoje nesse episódio vamos entender um pouco mais sobre a alta do varejo no primeiro semestre de 2025. E para esse bate-papo eu tenho o prazer de receber o Jorge Gonçalves Filho, que é presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo. Tudo bem, Jorge? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Maria Rita, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com toda a sua audiência, especialmente nesse ano que faz 60 anos, né, da administração profissional. Acho muito bacana isso, é um prazer estar aqui com vocês. Um ano muito importante, né, para a administração aqui no nosso país. E a gente tem tentado trazer esse ano, Jorge, assuntos que consideramos relevantes. E como a gente fala de administração, de gestão, de empresas, de negócios, não tem como a gente não falar sobre esse extraordinário resultado do varejo que foi nesse primeiro semestre de 2025, principalmente quando a gente considera reforma tributária, oscilação do dólar, né, que ano passado fechou o dólar com mais de R$6 e reduziu, mas não chegou ainda no número que a gente acha que seja favorável, e também conflitos bélicos, que a gente sabe que também acaba, né, impactando. Conta pra gente quais são os principais motivos, né, desse varejo ter sido tão bem desenvolvido nesses primeiros 6 meses. Maria Rita, o varejo nesse começo de ano está vindo bem, né? Ele teve o ano passado um pouco mais de dificuldades e esse ano ele está crescendo. Os associados do IDV, né, o Instituto para Desenvolvimento do Varejo, tem experimentado um crescimento bom, um varejo resiliente, né? E nós temos aí, até agora, até maio, que são os números que nós temos, um crescimento em torno de 4%. Não é muito, mas já é melhor do que um período que viemos tendo. E alguns setores apresentam uma melhora acima desse número, né, como farmácia, quase 10%, e eletrodomésticos também 9%, que cresceram acima da média, né? É um ano bastante diferente, vamos dizer assim, né? Porque nós temos a questão dos juros estratosféricos, aí de juros reais de 10%, em torno de 10%, né? Temos a instabilidade mundial, aí que a gente não sabe a que momento pode ter a questão do petróleo, que pode subir, a questão do dólar. Mesmo assim, o varejo tem melhorado. Por quê? O varejo vive de alguns fatores importantes, né? 3 deles que nós podemos estar citando aqui. Renda, e a massa salarial tem crescido. Cresceu 6,6% no último ano, então isso ajuda na demanda. Crédito, ainda não estamos com uma restrição de crédito, os bancos estão mais cautelosos, mas ainda não tem uma restrição de crédito. Então, isso ajuda bastante. E o desemprego, né? 6,2% de desemprego, tirando os desalentados, que aqui não está procurando, né? Então, são fatores que ajudam a impulsionar o varejo. Muito bom. Agora, além de todas essas questões que a gente mencionou, né, os pontos geopolíticos e econômicos apresentados instáveis, o varejo ainda está contando com a necessidade de driblar o cross-border, que são, vou explicar resumidamente, mas por favor, me complemente
um especialista aqui, a gente vai sempre aproveitar, né? Que é aquele comércio entre empresas e clientes de países diferentes, muitas vezes através de plataformas digitais, né? Então, o varejo brasileiro ainda está tendo que lidar com essa questão. Como é que isso está acontecendo? Como é que o varejo está performando, né, diante disso? Maria Rita, essa pergunta é muito importante, né? Não só para quem tem negócio, mas para o público em geral. Acho que isso tem que ficar bastante claro, né? O que acontece? A história do cross-border. Nós tínhamos no Brasil um imposto de importação para produtos cross-border, quer dizer, produtos que são vendidos através de plataformas digitais vindo do exterior. Um imposto de importação de 60%, mais o ICMS de cada estado, variando de 18%, 19%, dependia do estado de destino. Isso dava uma carga tributária em torno de 95%, porque ele é composto, né? Os administradores sabem bem fazer o imposto composto. Bom, isso é o que vinha, isso vinha já de um bom tempo, e aí o governo viu o seguinte: eles não estavam recebendo imposto de importação, ou seja, a título de que não dava para controlar, as mercadorias entravam sem pagar imposto, mas existia o imposto, quer dizer, o total 90%. O governo, numa iniciativa para controlar isso, começou a montar o famoso Remessa Conforme, Programa Remessa Conforme. O que foi? Foi criar uma forma de controlar a entrada dessas mercadorias aqui no país, né? Então, inclusive, o IDV ajudou nessa formatação desse programa. Isso já vinha, para você ter ideia, desde 2022, né? Então, foi montando o programa, nós fomos pressionando, porque não podíamos estar essa enxurrada de mercadorias que estava entrando no país sem pagar imposto. Você ter ideia, em 22 em 3 entrou mais ou menos por ano 20 bilhões de reais em termos disso. Então, foi montando o programa, e chegou no ano passado, o programa estava pronto e tinha que ser colocado no ar. E o programa, muito bem feito pelo Ministério da Fazenda, estava falando o seguinte: vocês façam adesão no programa, quando a mercadoria chegar, vai ter o split de pagamento. O split de pagamento que virou famoso agora com a reforma tributária. O split de pagamento, o que quer dizer? Quer dizer, ao comprar uma mercadoria, o consumidor já vai pagar um valor total, mas que depois será dividido em o valor do produto, que é o seller, né, quem mandou o produto. Certo. A taxa do cartão de crédito, que faz a transação. O percentual de comissão da plataforma e o imposto do governo. Esse imposto dividido em dois, imposto de importação e ICMS. Fez um programa muito bom, bem feitinho. Aí estávamos muito bem em junho de 2024, falando, bom, ajudamos o governo, não pagam 60%, mas agora vão pagar o imposto, porque não vai ter como. Fomos surpreendidos, dia 28 de junho, não esqueço essa data, quando o Ministério da Fazenda falou assim, olha, está lançado o programa Remessa Conforme, o imposto é zero. Espera um pouquinho, como é que pode ser o imposto de importação zero? Né? Se aqui dentro do país nós pagamos uma carga tributária na cadeia entre fabricar, transportar, vender de 92%, 90%. O imposto zero vai ficar só ICMS? Não, mas é que isso é para adesão das plataformas, elas precisam aderir ao programa, depois a gente ajusta esse imposto. E você sabe, né? Tudo que você dá, tira, deixa zerado, para voltar é uma briga. É difícil. É uma briga. Então nós ficamos inconformados. A gente trabalhou tanto para ter isonomia tributária, né? Porque eles iam estar pagando os 90%, que é equivalente ao que a gente paga. Uma concorrência equilibrada, né? Concorrência equilibrada. Aí não, mas isso é para que eles façam adesão, as principais plataformas vão entrando, aí as demais entram. Bom, quem tem a caneta manda, certo? Ficamos muito... Não, e quando é que vai acertar isso? Não, a gente faz o seguinte, em agosto, setembro entra o programa com zero, em outubro a gente volta com imposto. O que aconteceu que não seria diferente? Eles entraram no programa, as plataformas, saíram anunciando, saíram cantando o zero, falando, né? A gente conseguiu introduzir o 17% de ICMS,
que aliás é o menor do país, porque em média é 25%, mas conseguimos introduzir o 17% com os governos estaduais. E o que aconteceu foi o seguinte, chegou em outubro que devia aumentar, pressão popular, não, vai no mês que vem, começou aquilo, tipo assim, as vendas estourando, né? E nós inconformados, tanto trabalhar, tanto ajudar para que tivesse uma isonomia tributária, equidade de competição, aí tivemos que trabalhar no legislativo, né? Para poder voltar algum imposto. Só que aí, o que acontece? Preço subsidiado que vem da Ásia. Isso daí a gente mostra e demonstra facilmente. Imposto zero, só ICMS, quem é que vence? Isso nada. A indústria nossa e o varejo começou a mergulhar, a perder espaço, a mergulhar. Os pequenos foram os mais prejudicados, porque o grande, ele chama o fornecedor, aperta aqui, vai reduzir um pouco a distância de preço. O pequeno, nós tivemos várias entidades, que a gente tem muita colaboração entre as entidades, de pequenos, olha, a gente vai fechar, nós estamos associados, porque não dá para competir com produto asiático que vem sem imposto e que já com preço lá embaixo. Sim. Aí foi uma briga. Nós conseguimos pôr uma cláusula no projeto de importação do projeto Mover, que era o projeto para abrir a importação para carros e outros produtos, de 20%. Nesse ponto tivemos o apoio do Ministério da Indústria e Comércio e tivemos que trabalhar muito lá no Congresso para que fosse aprovada a lei para voltar 20% do que era 60%. Então é importante todo mundo saber que houve a redução do imposto e não aumento para 20%, entendeu? Então a carga tributária ficou em 44,6%, que é os 20% de imposto de importação, mais 17% de ICMS, contra 92%, que é a nossa carga média que nós pagamos. Então, o varejo nacional ainda está em desvantagem. Está em desvantagem. Então, mas isso, primeiro, não dá mídia, certo? Falar que eles têm um desconto de 50%. Segundo, eles saíram anunciando fortemente, ainda estão... E isso favorece, vamos dizer, né, essa ideia de que, nossa, eles estão praticando um preço muito mais baixo. É claro, nós chegamos a uma altura com o governo executivo e falamos, então faz o seguinte, reduz o nosso em 50%, ao invés de pagar 92%, pagamos 45%, 50%, pode pôr 60%, não tem problema. A diferença entre 44% e 60%, a gente tira na produtividade. Então, assim, a realidade que o imposto da blusinha, aí virou essa questão do imposto da blusinha, né? É que esse imposto da blusinha é metade do imposto que nós pagamos. E vai continuar assim por quanto tempo? Como é que está isso? Então, a gente tem feito um trabalho, é um trabalho em conjunto com muitas associações, a BVTEX, a BIT e outras, para lentamente voltar, né? Porque na parte do ICMS, o CONFAS, que regula os impostos, né, estaduais, chegou à conclusão que deveria ser 20%. Só que na última hora, ao fazer a norma lá, eles puseram que cada governo poderia usar 17 ou 20%. Quando você põe o ou, assim, o que está acontecendo e vai acontecer até o final do ano que vem? O país está em ritmo de eleição. Tudo que for não muito simpático, a população não vai ter dificuldade. Sim. Então, nós tivemos 9 estados, do Nordeste que foram para 20%, entenderam, trabalhou um a um, que nós somos governadores, secretários, junto com essas associações, e os demais estados ainda não decidiram. Por quê? Porque quem colocar 20 pode abrir a porta para a competição, para o outro partido falar, olha, aumentaram imposto, sim, não sei o quê, entendeu? Então nós temos aí é aquela palavra resiliência, nós vamos continuar pedindo que o executivo, que agora a lei diz o seguinte, o mínimo é 20 de imposto de importação, mas o Ministério da Fazenda pode aumentar, sem necessidade de nova lei. Então, vamos continuar pedindo ao ministro da Fazenda que enxergue essa falta de isonomia. Temos falado também com o ministro da Indústria e Comércio, tem nos recebido muito bem, que
enxergue que reduz essa diferença. Por quê? Porque aquele desemprego que estava gerando, nós levamos isso ao governo, ao fechamento de empresas, começou a reverter, porque reduziu um pouco a distância com os 20. Faça uma isonomia, a gente não quer nada mais do que jogar no mesmo campo, né, nas 4... Essa tem sido a principal pauta hoje. Principal pauta no cross-border. Por quê? Porque o Brasil tem capacidade de agressividade tecnológica, tem sites bons, é rápido em lançar produtos. Tem consumidor. Então a gente só quer jogar com as mesmas regras. E tem mais sem querer me estender muito nisso, mas é importante, porque é uma grande oportunidade que estou tendo aqui na DMCast, porque nós temos, além disso, os produtos estão entrando sem certificações, né? Você como uma entidade aqui que exige que todos sejam certificados, assinem seus balanços e tal, imagine que os produtos estão entrando sem certificações. Não tem Anvisa, não tem Metro. Então, como é que pode uma ferramenta que entra aqui no país, que pode causar um acidente, como é que pode um produto de beleza, uma roupa que pode ter produto químico agressivo à pele, entram sem nenhuma certificação, né? Verdade. Não tem a Brink, não tem a BBTEX. Então, a gente está agora, são duas coisas, né? Primeira, vamos caminhar para a isonomia tributária, e o segundo, pessoal, se eles vendem sem certificação, nós não queremos vender sem certificação. Isso é uma coisa que nós não pedimos. No imposto nós falamos, vamos reduzir para metade do Brasil, então, né? Mas produtos sem certificação de qualidade, sem as etiquetas, que são obrigadas, a gente leva multa. Quando não tem a etiqueta correta, o produto está entrando sem nenhuma multa. Então, esse é um ponto crítico, visível, que precisa ser resolvido. É uma questão bem polêmica, né? Não, esse não é nem polêmico, é visível. Você pega, olha... Não, quando eu falo polêmico, eu falo que quando surgiu essa pauta, justamente as taxas das brusinhas, né? Deve até essa brincadeira que uma jornalista da Globo News trouxe, né, esse termo, porque as pessoas que não estão inseridas nesse ambiente do varejo não entendem que, assim, eu vou pagar mais caro por quê? Mas elas não sabem que há um impacto muito profundo nessa indústria, né? Por isso que eu falei que é uma questão polêmica, que nem todo mundo entende que essa falta de isonomia compromete a nossa economia de uma forma, né, geral, quando a gente for analisar mais profundamente. Agora, falando em polêmica, eu li um artigo seu, no qual você escrevia que um outro grande problema enfrentado recentemente pelo varejo nacional são as bets. Eu gostaria de entender por quê. A questão das bets é muito interessante, porque a lei que deu origem às bets é de 2018, durante o governo Michel Temer. Só que foi uma lei que ficou lá quieta, né? Não houve visibilidade. Porém, algumas empresas de bets enxergaram a lei que falava, olha, pode ter o jogo de cota fixa, esse é o nome técnico, né, das bets. Pode ter o jogo de cota fixa no Brasil. E começaram a surgir algumas bets silenciosamente, né? Então, pequenas, mas sem nenhuma regulamentação, porque realmente não existia regulamentação. O que aconteceu durante o governo anterior? Passou o governo, ninguém mexeu no assunto, mesmo porque não era favorável ao jogo, né, abertamente desfavorável ao jogo, e nesse governo se enxergou uma possibilidade de arrecadação. Acho que esse deve ter sido o principal mote de partir para a regulamentação das bets. As bets começaram a crescer, né, isso é fato. Em 2023 já estava em torno de 68 bilhões de reais, quando no final do ano veio a regulamentação, a lei para a regulamentação. O que aconteceu que a gente achou que não foi muito adequado? Tiveram, segundo dados que foi passado, porque essas reuniões são registradas, foi 209 reuniões do Ministério da Fazenda para fazer a regulamentação das bets. Eu não lembro, nesse período de audiência pública, para perguntar para
outros stakeholders, né? Os negócios, a população, como é que deveria ser a regulamentação? E em seguida, em maio, se não me engano, saiu a regulamentação das bets, né? E, no nosso modo de ver, a regulamentação muito fraca. Fraca no sentido de que deveria ser muito mais exigente. Né? Vamos no histórico, né? Não tinha regulamentação, algumas empresas de bets se aproveitaram, começaram a fazer muito jogo, o governo enxergou uma possibilidade de arrecadação, fez uma regulamentação, publicou. Quando nós tivemos conhecimento, nós já estávamos sentindo, em 2023, uma fuga de dinheiro do mercado, né? E já tínhamos detectado que poderia ser um dos motivos as bets, né? Além de ter a questão do cross-border já levando uma parte do mercado, ainda tinha mais essa os questão. 68, 70 milhões das bets. Bom, a regulamentação saiu, uma primeira surpresa foi imposto sobre a receita líquida das bets, 12%. Não é possível. Nossa carga tributária média é 35%. Né? Eu acabei de mostrar que no cross-border tem 90%. Como é que pode só 12%? É uma coisa que... Né? Depois, nós vimos que a regulamentação para a publicidade praticamente aberta. Pode estar em qualquer horário. Você olha aí, publicidade ensinando crianças, todo mundo, um monte de influências, nada contra os influencers, um monte de gente famosa, que antes não, olha, agora você olha lá, nossa, aquela pessoa fazendo propaganda de jogo, aquela outra fazendo, nossa, eu tinha até essa pessoa como ídolo e tal. Então, e começamos a medir, temos pesquisas, das consequências da bet. As bets causam uma doença chamada ludopatia, que é a doença do jogo. O que está acontecendo? Está aumentando e não saiu uma reportagem que aumentou 1.700% do ano passado para esse ano, a quantidade de pessoas com ludopatia, né? As bets atingiram ano passado, salvo o melhor cálculo, quase 200 bi, 180 bi. Quer dizer, o dinheiro começou a sair para uma atividade não produtiva, não gera um emprego. O dinheiro vai para fora na sua maioria. Estava pagando 3,8% só de imposto. Adoece a população. Adoece a população. E olha, nós temos relato entre os nossos associados e além dos associados que o pessoal está ficando doente nas empresas. O pessoal tem gente que não se concentra no trabalho, mas está jogando. Porque é muito fácil, né? A maioria você consegue jogar através do celular, se não todas, né? Muito fácil, muito não rápido. Tem uma restrição. Sem restrição. Né? E o ano passado, em agosto do ano passado, a gente já estava batendo forte nisso, falando, olha, está tomando dinheiro do varejo. Não, varejo e serviço, estou falando, mas a pessoa deixa começa a tirar a primeira que perde é o turismo, ele não vai mais ao cinema, não vai ao restaurante. Sim. Tem relato de pessoas que no restaurante vai no banheiro jogar e volta. Né? Então ele vai cortando o que era supérfluo, vamos dizer assim, o lazer, depois vai tirando aquilo que é necessidade, não vai ao dentista, não faz né? E aí acaba atingindo a própria família. Sim. Tem muitos relatos de separação de casais, filhos sofrendo por conta dessa questão do jogo. Então, o jogo tem esse aspecto social que é muito nefasto, né? E que a gente não tem como apoiar. Inclusive o IDV entrou como Amicus Curiae, que é Amigos da Corte, é um tipo de apoio a uma ação da CNC, né, Confederação Nacional do Comércio, que pede o fim das bets. Né? Isso está no Supremo Tribunal Federal, no STF. Como é que a gente está vendo agora? Bom, o negócio cresceu de tal forma que está bastante difícil. Você tem ideia, relatos de associados nossos que foram comprar mídia para fazer as campanhas publicitárias, que é normal, né, o varejo fazer. Não tem mídia e o preço ficou exorbitante. Por quê? Porque as bets entraram pagando o que for, ocuparam o espaço da mídia. Então você olha, abre um jogo, você vê um jogo hoje, antes você tinha lá vários varejistas, indústrias em volta do campo, todos aqueles produtos, hoje só vê bets. Não dá para pagar. Fora nas camisas, né, que são os maiores patrocinadores. Então, primeiro assim,
tá desenfreado, sim, essa nossa posição é pública, está desenfreado, tem que ter um ajuste. Por que eu digo ajuste? Está no STF a decisão se proíbe bets ou não. Agora, se a gente for olhar de uma forma como está hoje, se não me engano, dos 20 grandes times, eles estão em 19, patrocinando. Então, é aquele negócio, como é que você vai tirar patrocínio? Já ouvi dizer até que acaba com o futebol brasileiro. É lamentável, mas... Outra coisa, está na mídia de uma forma enorme, apoiando uma série de programas, uma série... Então, o que precisamos? Precisamos enxergar que as bets são como cigarro, como bebida alcoólica. Né? O jogo é um vício como esses outros. Né? Então, ele precisa e carece de uma regulamentação mais firme. Né? Tem até aí nessa questão do equilíbrio fiscal, né? O governo propôs aí de 12 para 18 o imposto da bet. É um passo, a gente acha que deveria ser muito maior, tá? Sim. Ocorre que hoje o pessoal das bets está muito bem situado no legislativo. Então, eles têm um posicionamento muito forte lá dentro. Então, até de 12 para 18, eu tenho dúvida se o governo vai conseguir, porque vai ter que realmente discutir muito isso. Mas vamos torcer, aquele negócio, deveria ter começado com 50%, 60%, como cigarro, bebida e tal. Então, o que precisa fazer? Aí tem mais. Quando a gente começou a discutir, em agosto do ano passado, o Banco Central divulgou que a Bet estava tomando de 20 a 30 bilhões por mês e que a Bolsa Família 3 bilhões. CPF identificado de pessoas que tinham recebido Bolsa Família e jogado na Bet. É uma tragédia. Depois, não é bem isso tal. O Banco Central não fala o que não é, né? Aí sumiu a notícia tal. Então a gente carece de informações boas para realmente atacar o problema. Olha, quantas pessoas de Bolsa Família estão jogando isso? Não tem problema pegar o meu dinheiro do meu imposto, sabe? Fazer o Bolsa Família, que é um programa para necessitados, tem só finalidades. Mas desvirtuar isso. Então, assim, a gente... É uma questão de educação financeira, são vários fatores, né, Jorge? Não traz emprego, cria vício, está com uma legislação muito frouxa, tem que ser ajustado, entendeu? Então, tem um campo aí que a gente tem que trabalhar para o bem do país. Bom, Jorge, fala pra gente o seguinte, você com certeza conhece as principais características do varejo, acredito que mundialmente, né? Eu acho que cada país tem uma característica peculiar do seu varejo. Eu gostaria que você falasse pra gente qual é a principal característica do varejo brasileiro e como é que ele se destaca, né, na relação com os demais países nessa indústria. O varejo brasileiro, ele tem uma característica muito interessante, ele é muito dinâmico e muito flexível. Nas lojas, né, a gente tem que tomar um certo cuidado até, né? Quando estava operando algumas redes aí, a gente brinca assim, não pensa alto que alguém já sai fazendo. Então eles são muito velozes, muito adaptáveis às tendências, e isso é uma vantagem do varejo brasileiro. E também outra vantagem que eu vejo no varejo brasileiro é essa proximidade com o cliente, sabe? E a gente vê isso em tudo, a gente vê isso no restaurante, vê isso na loja, né? Se você vai comprar fora do Brasil, falar nos Estados Unidos, né? Você sente aquela frieza no atendimento, melhorou um pouco mais a frieza no restaurante. O brasileiro, ele é muito mais próximo, ele está muito mais preocupado em entender a necessidade dos clientes, sabe? Não é só uma frase assim, você tem que entender a necessidade do cliente. Não, é realmente achar os nichos, achar aquele momento que você vai poder atender bem o cliente. Então, eu vejo o varejo brasileiro, estou falando do físico em especial nesse sentido, muito bom, tanto que a gente tem redes nossas, né, pega Boticário, que já estão em outros países, várias redes que já estão tendo sucesso em outros países pela forma que o varejo nosso é tocado.
Eu acho interessante você falar sobre essa questão da relação com o cliente, porque, se eu não me engano, esse ano a NRF, a maior feira de varejo do mundo, terminou o evento apostando, inclusive, nessa conexão, né, e colocando o cliente no centro dos negócios. A gente vem falando muito disso aqui no nosso canal, inclusive, e aí eu gostaria de saber, na sua opinião, Jorge, quais são as principais tendências você vê, né, o varejo apostando para trazer o cliente mais para perto, para estreitar mais essa relação? A cada ano que nós vamos na NRF, a gente volta com uma tendência, né? Então era o Omnichannel, depois metaverso e tal. Todo ano. Agora toda ano vem aí uma tendência. Esse último aqui, o grande ponto era a inteligência artificial, né? Foi a inteligência artificial. Então é o que também está aterrissando aqui no nosso varejo, sabe? O IA. E a inteligência artificial já está com grandes evoluções, né? Já está na generativa, aquela que aprende e responde, né? Não é só responder. Então, eu acho que aproveitar a inteligência artificial, né? Todo o que está vindo aí, né? Desde o ChatGPT, né? Para você fazer varejo vai ser muito importante. Tem um associado nosso que estava me contando essa semana, que ele pegou na empresa dele e falou o seguinte: eu vou liberar inteligência artificial, ChatGPT, para todo mundo e também acesso às ferramentas de inteligência artificial. Ele está com 600 licenças. Ele liberou geral. Ele está surpreso positivamente. Ele falou: olha, teve um setor de contas a receber, um da crédito, o pessoal inventou lá um robozinho de analisar a informação do cliente e automaticamente gerar um valor de crédito. Olha, que interessante. Né? Isso que vai dar dinâmica no atendimento, e aí você pode falar: olha, aqui já pode juntar essa automação da informação com o relacionamento do cliente e fazer algo muito mais rápido e próximo, né? Então, acho que o que vem aí, eu fiquei até admirado com esse nosso associado, porque ele, olha, coloquei todo mundo para aprender IA. E eu acho que é onde a gente vai ter grandes benefícios. Tem no Congresso, o Brasil tudo tem alguma coisa no Congresso, né? Tem no Congresso o projeto de lei para regular a inteligência artificial no Brasil. Está lá, está andando. Agora é o contrário, ele saiu do Senado e foi para a Câmara, né? Então a gente tem que olhar lá com bastante cuidado, o IDV tem participado, para que não seja algo muito restritivo, porque se for muito restritivo, a gente pode perder boas possibilidades de dar um bom atendimento ao cliente, entendeu? É verdade. Então, é o que... E, olha, eu diria o seguinte, não é questão de tamanho, é questão de interesse. Porque daqui a pouco isso vai ficando mais fácil de ser adquirido, com menor custo. Então, acho que é o que vem aí fortemente. Não, a gente conhece, eu acho que a pontinha do iceberg, né? É verdade. Da inteligência artificial, principalmente nos negócios. Bom, Jorge, a gente sabe que a evolução do varejo no Brasil passou por diversas formas de pagamento, diversas modalidades. A gente tem os crediários, cartões de crédito, cartões à vista, parcelado, que já é o crédito, boletos, enfim. Mais recentemente o Pix e mais recentemente ainda o Pix agendado e o Pix parcelado, o que promete aumentar ainda mais o poder de compra, né, da população. Fala pra gente como é que você vê o impacto desse novo perfil de consumidor, esse perfil que paga online, né, que não só usa as modalidades já estabelecidas no mercado, mas que está apostando na modalidade do Pix, agora, né, o parcelado e o Pix agendado, que é essa novidade, né? Então, Maria, é o seguinte, a gente tem que primeiro parabenizar o Banco Central. O Banco Central do Brasil, nos últimos 3 anos, foi eleito o melhor Banco Central do mundo. Isso também não foi muito divulgado. E ele tem o programa BC+. O programa BC+, que já tem alguns anos, é que criou o Pix. Eles abriram módulos para participação de entidades para ajudar a entender o varejo, atender o cliente. Nós participamos intensamente lá como IDV. Então é uma satisfação enorme ouvir falar do Pix. O Pix, de fato, ele tirou a fricção do negócio, né? Então
Então, hoje em dia, ninguém fala, vou mandar um TED, fazer, é tudo Pix, né? Bom, aliás, você hoje faz, você dá um donativo, uma esmola em Pix, né? Eu até esqueci de falar o TED, o DOC, a gente nem lembra mais, né? né? Então, o que é? Isso foi um plano muito bem feito pelo Banco Central, desde antes Roberto Campos já começou, depois veio, e o Galípolo está muito entusiasmado com isso, nas palestras ele tem falado. Então, o que vai acontecer? Então, agora o Pix agendado, você pode marcar lá, olha, vou pagar tal data. E o Pix, que é muito semelhante parcelado. Só que para todas essas modalidades, você tem que ter dinheiro na conta corrente. Né? Esse é o detalhe. Ele tirou a fricção, é muito mais rápido, né? Agora vai vir um Pix garantido, vamos dizer assim. Então, que é um desafio para o Banco Central, porque o Pix reduziu o custo de operação. Qual foi a grande coisa? Quando chegou o Pix, nós chamamos as empresas de cartões, as adquirentes, falando, olha, sua taxa está muito alta, vou para o Pix. Então, foi uma forma de você ganhar custo na empresa, na operação. Agora, e ganhamos, né? E teve essa redução aí de taxa de MDR, né? Dos cartões. Então, agora, dentro do programa do Pix, do Banco Central, vem o Pix que vai garantir as parcelas. Você não precisa ter o dinheiro na conta, mas alguém vai ter que garantir esse crédito. E quem será? Quem será? Precisa ser um banco, uma financeira. Aí vai vir o custo, porque dinheiro tem custo no tempo. Então, o Pix vai ter que entrar na competição do cartão de crédito. E ao entrar na competição do cartão de crédito, eu acho que o que ele vai oferecer talvez uma menor taxa de operação. Porque quem for dar o dinheiro ou está garantindo pelo cartão de crédito ou está garantindo pelo Pix. Então, tem que resolver isso aí, entendeu? Esse é o próximo passo que o Banco Central vai ter que trabalhar muito para o Pix manter a atratividade, né? E o Varejo Nacional está preparado para lidar com todas essas modalidades ao mesmo tempo. Inclusive, vem mais uma forma de Pix, né, que não está muito falado, que é o Pix offline. Porque hoje, quando você vai pagar com Pix, gera na maquininha um QR Code, né? O QR Code, você lê e paga. Vai vir como se fosse um cartão. Agora, você não vai precisar gerar na maquininha, no estabelecimento, o QR Code. É um Pix com cartão, é um offline. Ele se aproximar, vai pagar. Entendi. Então, isso é uma tendência, deve estar lançando aí no final do ano, talvez na virada do ano. Então, assim, o Pix foi uma invenção copiada em muitos países. Inclusive, o Banco Central brasileiro vai fazer palestra fora do país para falar sobre o Pix, como é que funciona. O varejo, então, se beneficiou totalmente dessa modalidade. A falta de a velocidade, redução da fricção. A gente pode considerar que tenha sido um fator para acelerar esse crescimento progressivo do varejo no Brasil? Ele facilita, né? Eu diria o seguinte, ele ajuda dentro daqueles o tripé que eu falei, né? Que é aumentar a renda, que é também a questão do emprego, né? E crédito. Então, ele ajuda nas operações. Perfeito. Bom, a gente agora vai falar um pouco mais sobre... não sei, eu vou te perguntar se faz sentido ser um tipo de cross-border, mas a gente tem visto aí que algumas plataformas digitais, como o TikTok, já estão oferecendo um tipo de comércio, né, dentro dessa sua plataforma, inclusive a TikTok Shopper, o nome, que ela mistura o entretenimento e compra ao mesmo tempo. Eu não sei se a gente pode colocar isso dentro dessa linha do cross-border, mas... onde eu quero chegar? Hoje a gente tem aqui no Brasil cerca de 111 milhões de usuários de TikTok, tendo acesso a essa nova forma de compra e venda também. Como é que o varejo está se familiarizando com isso? Ele está participando, né, dessas plataformas? Vamos usar esse exemplo do TikTok, mas a gente tem aí o Shopee, a gente tem outras plataformas, mas digitais de comunicação, até agora o TikTok tem sido o grande nome. Como é que o Varejo Nacional tem visto isso, tem participado disso?
Como você falou, né, uma forma de cross-border, na verdade, é um cross-border também com uma operação nacional, então é tudo junto e misturado, Sim. né? O que acontece? Eu visitei a TikTok lá nos Estados Unidos, né, quando eu estive na NRF. Assim, é algo que não tem como, ele vai entrar uma força grande, é uma forma diferente de vender, muito fácil e rápido, né? Você vê que todo mundo está trabalhando na questão de vender sem atrito, né? Então, não adianta combater, vai ter que ver como aproveitar o máximo dessa tendência. Ou você tem no seu próprio TikTok, fazendo os seus videozinhos, tem a tecnologia para no vídeo você já sair e fazer a venda. Então, ou aproveitando a plataforma do TikTok, eles têm uma fábrica de fazer filminhos, né? Então, assim, o que acontece, e ninguém fala muito disso, mas é importante, a venda digital, a venda online, ela ganha volumes, acho que em 2000 e ano passado foi mais 220 bi, uma coisa assim, 225, mas ela é uma detratora de preço. Por que eu falo isso? Porque todos nós, né, você pega ali, você vai comprar um copo que tem 20 vendedores fazendo o mesmo copo. Você entra ali, vai bater ali, o site é confiável, você vai olhar o menor preço e compra, quer dizer, a margem é muito apertada. Então, essa questão da venda digital, as empresas que têm sucesso têm que ter uma tecnologia muito boa em saber que produto oferece, por quanto tempo oferece, que margem vai oferecer, Sim. Quando põe o produto num preço, quando tira daquele preço. Então, hoje tem verdadeiros... a inteligência por trás dessas plataformas é muito grande. Né, na empresa que eu estava, até recentemente, Telenor Tumeleiro, fazia testes. Você pegava lá na Telenor Tumeleiro, você pegava o site, que é um material de construção que nem é muito atrativo por site, mas existe bastante, sobe R$1, desce R$1, o produto sai vendendo, para de vender. Então, a velocidade das decisões, a mecânica que você tem que ter, a automação, né, para vender, tem que ser muito boa. E o TikTok entra nessa onda, né, que eles vendem por impulso, você clicou ali, já está saindo. Então, assim, eu acho que é uma mistura, o brasileiro está comprando muito, mas também está aprendendo a ser racional de ver, mas fala, opa, isso pode ser que eu ache uma outra com preço menor. Sim. E aí cria essa questão de para dar resultado em vendas digitais, precisa ser uma equipe muito boa, uma tecnologia, ter um software, uma área de TI muito boa de web, né? Sim, muito boa para poder vencer. Agora, é tendência, não tem. Não tem como voltar, tem que ver, né? Como é que aproveita essa tendência que vem, embarcar e tirar o máximo possível. Você acha que as empresas de varejo de grande porte com certeza já estão, né, trabalhando nisso, mas as de pequeno e médio porte, você acha que elas estão já se preocupando com isso ou ainda não estão, né, muito ligadas nesse momento? Então, as empresas de grande porte, como todas, têm capacidade de ir buscar tecnologias, pega desde a Mercado Livre, Magalu, Americanas e tal, e as Shopee, essas demais, a briga fica na logística. Então, é a logística que decide quem tem uma melhor distribuição, quem tem maior precisão, né, na mecânica de preço e logística. Os pequenos, né, e os médios, existe uma preocupação para eles entrarem mais fortemente nesse mundo. Tanto que o Ministério da Indústria e Comércio, o secretário Wallace, junto com o ministro e vice-presidente, tem feito um trabalho, Alckmin, de aumentar a presença de plataforma digital no Norte e Nordeste. Eles vão acabar de lançar um programa de incentivar os pequenos a entrar no mundo digital, porque realmente os pequenos têm a maior dificuldade. Então vai ter verba, vai ter curadoria, vai ter incentivo. Que legal. Consultoria, por quê? Porque se olhar o mapa digital do país, é tudo sul-sudeste, então o Norte e Nordeste precisa de incentivo. É isso que vai ser feito agora, entendeu?
é para todo mundo. A digitalização não vai escolher tamanho, todo mundo tem que estar nessa. Muito bacana. Bom, gente, já que estamos falando um pouco, né, na pergunta anterior, na resposta anterior, o Jorge falou para a gente um pouco sobre o comportamento do consumidor. Jorge, até agora a gente falou sobre o varejo na perspectiva das empresas, das organizações. Agora eu gostaria de inverter isso, falar na perspectiva do consumidor. Na sua opinião, como o consumidor atual, hoje super exigente, né, super tecnológico, deve se comportar perante o mercado nacional para otimizar, valorizar a nossa produção, o nosso comércio como um todo? Maria Rita, olha, nós, por conta das plataformas cross-border, foi feita uma pesquisa com o Instituto Locomotiva para entender o comportamento do consumidor, como é que ele estava vendo isso. E o consumidor nacional estava preocupado com essa questão. Quando você fala que isso gera desemprego, ele estava começando a olhar para o mercado interno. Então, ele gosta de comprar no Brasil, sabe da importância de comprar no Brasil, e aquele negócio, todo mundo se movimentou para ficar mais competitivo. Então, hoje, você tem a opção do produto nacional com certificação, com qualidade, a preços justos, entendeu? E o consumidor começa a ver isso. Porque uma coisa é o seguinte, eu comprei essa camisa numa loja, não posso falar o nome, porque senão não posso escolher uma, mas uma loja associada ao IDV que tem lá a certificação, tudo. Sim. Num preço, comprei num site, recebi direitinho em casa, quero devolver. Você vai na loja ou vai no correio, você devolve, não tem nenhum... A devolução de sites estrangeiros é muito mais complicada. Será que ele vai ter em estoque no Brasil? Né? Será que vai ser a qualidade, eu não gostei dessa, vai vir a mesma? Então, essa vantagem de estar aqui no Brasil é que faz uma diferença e o consumidor está enxergando isso. Quer dizer que as plataformas internacionais podem vir para o Brasil, fabricar no Brasil, produzir no Brasil, também terão as mesmas oportunidades, entendeu? E a gente vê que, independente da classe social, hoje todo mundo está ficando muito mais exigente. O dinheiro custa, o dinheiro é caro. Antes falava, vou lá no atacarejo de alimentos comprar. Você fala assim, logo você pensava, quem vai? Talvez a classe C, D. Não, hoje a B vai, ou seja, o dinheiro está caro, né? O consumidor sabe do custo para ganhar aquele dinheiro, então está mais exigente, o que faz todo mundo progredir, né? Eu acho que o consumidor tem que ser exigente, tem que ter, evoluiu, o Código de Defesa do Consumidor é um padrão internacional forte que temos no Brasil, né? E o PROCON tem exigido que realmente as coisas andem de acordo. Então, eu acho que o consumidor brasileiro está valorizando mais seu dinheiro e, naturalmente, isso faz com que as empresas fiquem cada dia melhor. Excelente. Bom, vamos falar agora um pouco mais sobre o IDV. A gente, durante o programa, já entendeu algumas participações, né, do Instituto, essas questões legais, vocês estão sempre presentes. Mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre as outras iniciativas, como ele contribui, na verdade, para o desenvolvimento do varejo no Brasil. Explica para a gente. Olha, o IDV nasceu há cerca de 20 anos, fruto de alguns CEOs e acionistas de empresas que estavam inconformados com o ritmo do varejo, com as associações que representavam e principalmente com a informalidade que existia, né? Estamos fazendo 20 anos esse ano, né? Então começou meia dúzia de empresas de grande porte, Magalu, Riachuelo, Zara, Renner, na época Telhanorte, algumas empresas que falavam, bom, precisamos melhorar. Aí fomos evoluindo, criamos um propósito aqui, né, que é ser protagonista das mudanças estruturais do Brasil, promovendo o desenvolvimento sustentável do varejo e contribuindo para a melhoria da vida das pessoas. Quer dizer, o IDV ele é multissetorial. Nós temos lá empresas de roupas, empresas de pets, materiais de construção, farmácia,
distribuidora de produtos automotivos. Então, é multissetorial. E qual que é o nosso dever? É tornar o varejo cada vez mais desenvolvido, né? E que melhora a vida das pessoas. Não adianta, a gente não existe sem o cliente, sem as pessoas estarem recebendo em troca bom atendimento, mercadorias pelo dinheiro que ela tem. E um dos principais, nós temos alguns princípios. O que eu mais gosto é o que fala assim, o que nós fazemos tem que ser bom para o varejo e bom para o Brasil. Não adianta ser bom para um só. Não faz sentido ser só para um lado. Então ele tem crescido, né? Nós, associados, faturam em torno de 700 bilhões anos. Nós empregamos, emprego direto e indireto, mais de 4 milhões de pessoas, mais de 36 mil lojas, são quase 900 centros de distribuição. Então o IDV tem crescido e tem se preocupado em tornar o varejo cada dia melhor para todos, é vertical, grande, médio e pequeno. E tem outra coisa que nós fazemos, que a gente toma bastante cuidado, nós somos apartidários. Nós, entre governo e sai governo, a gente está sempre mostrando que nós queremos o melhor para o mercado e para o país, os consumidores. Então a gente consegue realizar bastante. É assim que as coisas funcionam. E aqui vou te passar o nosso caderno de 2024. Com vários dos nossas realizações, eventos, né, que tem marcado aí a trajetória do IDV. Vou ler com muito carinho. Muito obrigada. Esse material está online? Está online, está no nosso site www.idv.com.br. Maravilha. Fica então aqui mais uma dica de leitura, antes de chamar a nossa dica de leitura oficial, né? O que é que você preparou para a gente? Olha, a dica de leitura, eu pensei, e olha que feliz coincidência, sabe? Porque a gente olha para o varejo e quer falar, vamos falar sobre leituras direto do varejo. Eu separei aqui dois livros, né? Um do Empresas Familiares, a Construção da Perpetuidade. Esse livro foi feito por um Marcelo Silva, que ele foi CEO da Pernambucanas, CEO da Magalu, hoje é do conselho da Magalu, né? E é uma pessoa um profissional excelente. Ele tem um outro livro chamado Pessoas não é Salame, quer dizer, você não corta à toa. Legal. Então esse é Empresas Familiares, a Construção da Perpetuidade. Por quê? Porque o varejo sempre a pessoa cresce ali, vai tem a família e tal, e tem que saber como isso acontece. E para saber essas gerações, né, eu separei um livro que eu fiquei muito feliz, Transitando entre Gerações, do Antônio Carlos Pipons, da editora Citadel. Acabou de ser lançado e está ali. Ele esteve aqui com a gente, exatamente. Pipons é um livro ótimo para quem quer ver. Ele conta os momentos de vitória, os momentos de dificuldades, assim, tipo assim, agora quebrei e se recupera e envolve todos os stakeholders, família, consumidor, tudo. Também é um livro excelente. Muito bom, Jorge. Muito obrigada pelas dicas, muito obrigada por esse bate-papo. Quem quiser continuar te acompanhando aqui depois do programa, onde é que te encontra? Olha, pode me encontrar no IDV, né? Basta entrar no site, tem nosso endereço, tem nossas redes sociais e nosso contato. É um prazer receber qualquer pessoa de varejo que queira conversar e onde a gente possa ajudar para que também se torne grandes empresas, ajudando o país a crescer e atendendo principalmente muito bem nossos consumidores. Com certeza, Jorge. Muito obrigada. Eu que agradeço. E muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do ADMcast. Espero que você tenha gostado. Escreva nos comentários o que você achou sobre esse episódio. E não esqueça que através dos comentários você também pode sugerir novos assuntos, novos convidados. Bom, não esqueça de curtir o nosso programa, de compartilhar o nosso canal com as pessoas que você quiser, com as pessoas que você acha que vão se interessar e também de seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck e espero você aqui no canal a serviço da administração ou aí no Spotify. Tchau, tchau.